Como é que tu entenderia, então, a respeito de um versículo bíblico que diz que Deus fez o bem e Deus fez o mal? Como é que tu entenderia isso? Porque supostamente Deus é o criador de todas as coisas. Então, se Ele é o criador de todas as coisas, isso não inclui a doença, a morte, a miséria, enfim, como é que tu entenderia isso? Como é que se explica isso? Veja bem, nós chegamos nesta terra sem saber de onde viemos e nem para onde vamos. Pela ciência, não se explica a vida humana. É somente pela fé, é somente pela espiritualidade para a gente não surtar, para a gente não pirar. Nós estamos hoje no ano 2025, depois de Cristo. Não é depois de Buda, não é depois de Maomé, é 2025 depois de Cristo. Por quê? Porque quando Jesus Cristo vem, ele cumpre profecias mais antigas ainda. Então aqui existem profecias muito mais antigas, né? Então, se nós formos olhar a profecia de Isaías, que foi mais de 700 anos antes da vinda de Cristo, nós já estamos aqui próximo de 3.000 anos. Então Jesus, ele vem sendo profetizado desde o princípio do mundo, na verdade desde Gênesis, quando Moisés escreve que haveria de vir a semente da mulher, ela seria picada o calcanhar pela semente da serpente, ou seja, a morte haveria de picar o calcanhar da vida, e ali nós teríamos posteriormente a vida esmagando a cabeça da serpente. Ou seja, então existe uma guerra muito anterior. No 7 de Apocalipse você vê que houve ali a guerra dessa antiga serpente, que é também chamada Satanás, o diabo, que com o seu ardil ela corrompeu 1/3 do céu, isto é, 33% do céu hoje virou espíritos malignos, discípulos de Satanás, e estão aqui na terra. Por isso, quando eles são expulsos por Miguel, nesse exato momento o céu diz: hoje nós estamos folgando, estamos celebrando, porque agora vai ter paz aqui no céu. Mas ai dos moradores da terra, porque Satanás, a antiga serpente, é lançada sobre vós. E nesse exato momento a gente percebe que Satanás, o diabo, ele, né, o pai da mentira, ele que manifestou nele o sentimento da inveja, ele é lançado justamente onde estava acontecendo o projeto de Deus. Deus já estava preparando, conforme Ezequiel disse, para si o repovoamento desse 1/3 do céu. E nesse exato momento, quando Ezequiel fala isso, que vai purificar como o ouro e como a prata, esse povo, ele vai ter que passar pela dor, pelo sofrimento, ele vai ter que ser tentado pelo diabo, por pura permissão de Deus, para que os que vencer e tiver o seu nome lá, vai receber uma pedra branca, né, com o seu novo nome escrito. Esses que vencerem, eles vencerão porque de fato decidiram ser fiéis a Deus. Diferente do que foi Adão e Eva, esses decidiram ser fiéis a Deus. Ou seja, 66% da humanidade vai queimar no lago do fogo juntamente com o diabo e seus anjos. Mas a terça parte dos seres humanos da terra, isto é, 33%, haverá de ser salva. Ou seja, existe um buraco no céu hoje de 33%, e este buraco já haverá de ser preenchido por 33% da terra. Existe uma parte da Bíblia que diz que Deus amou Jacó ainda no ventre da sua mãe e odiou a Esaú. E que dirá o vaso para o oleiro? O oleiro é o oleiro, o vaso é o vaso. O princípio satânico que é abominável aos olhos de Deus é a rebelião, é a insubmissão, é a arrogância, a prepotência. Está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 12, porque agora nós vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora nós conhecemos em parte, mas então conheceremos como também somos conhecidos. Então não devemos nós, réis mortais, de carne e osso, pó, miserável, nu e descalço, dependente da misericórdia de Deus, que não sabemos como que nós viemos parar aqui, e nem sabemos, após fechar o olho e ser enterrado e ser comido por bicho, para onde vamos. Não seremos nós a ter a arrogância de ficar questionando e de ficar desacreditando e querer viver
pela ciência, pela explicação lógico-sistemática. Não tem explicação para a vida. A vida é explicada somente pela fé. Só se há lógica na vida pela espiritualidade. E para mim não faz um outro sentido senão viver naquele que dividiu o tempo. Jesus Cristo, o Cristo de Deus, o Cordeiro vivo que deu sua vida para nos substituir no pecado. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. A condenação veio para o mundo. E o próprio Deus que deu essa condenação, bebeu dessa condenação para absolver os seus. É como uma mulher, um homem que chega numa cozinha, faz um bolo, vira uma bagunça, mas ali o bolo fica pronto. O restante, aí o resto, né, que não aproveita, é jogado no lixo, jogado no fogo. Esta é a verdade. Os rebeldes, os que hoje ainda ouvem Satanás, os que dão ouvido para o demônio, esses aí, eles são os rebeldes, filhos das trevas. Mas os 33% que a presciência de Deus sabe que haverá de se salvar, esses aí são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aquilo que João viu, aquela visão que João viu. São os humildes, os limpos de mão, os puros de coração, que se fizeram como criança, que não ousam rebelar-se contra Deus.